Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta pro Paçoca. Eu queria hoje começar o programa fazendo uma pergunta para você. Quero que você pense aí. Quando alguém cozinha para você, o que é que você sente? E quando você cozinha para alguém, qual é a sua intenção? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho com a Maria Fernanda Ambuá sobre esses novos discursos com a comida, o que a comida significa, além, né, da alimentação, o que isso pode trazer pra gente e como que a gente deve prestar mais atenção também no nosso tipo de alimentação. Vem com a gente! Para pensar, a gente come no mínimo 3 vezes ao dia. E isso significa que a alimentação é um tema que, na verdade, se relaciona com vários temas sociais, políticos e com uma força muito grande no cotidiano e justamente por isso com um entrelaçamento extremamente potente para a gente pensar o mundo. Eu tenho como pesquisa assim, da comida pensar esse lugar do alimento, né? Da mesa até todo o percurso que antecede ele, né? Hoje em dia a acessibilidade ao alimento ela é muito facilitada, né? Mas com isso também, a despeito de a gente estar em contato com o alimento o tempo inteiro, existe muito pouca atenção a ele. Sim, inclusive existe uma dificuldade de acessar alimentos orgânicos, né? Sim, com certeza. Porque existe hoje em dia toda uma legislação que dificulta a chegada desse alimento no supermercado e acaba que no dia a dia, na correria, a gente acaba comprando o mais barato, né? Que é o mais acessível, que é o alimento industrializado. Qual que é a importância de a gente pensar também nessa questão do consumo de alimentos orgânicos? Bom, o alimento orgânico, né, que hoje virou um selo com várias outras implicações sociais assim, também, ele não é nada mais, nada menos do que o alimento que eu comi na minha infância. Você não morava em BH? Morava em BH? Morava. Mas assim, na minha infância ainda tinha muito acesso a alimento de roça, né? Vinha com parentes, meu pai tinha um sítio, enfim. É esse alimento que a gente teve acesso durante muito tempo na nossa história e agora ele ganhou um nome e uma falsa vertente, né? Porque esse é um problema muito grande. Quando se cria um selo do alimento orgânico, você está dizendo que existe uma opção. Tem o alimento aqui, que é o acessível financeiramente para todo mundo, e tem o orgânico. E essa construção na forma de uma opção, ela é extremamente falsa, porque quem tem condições de acessar um alimento orgânico no Brasil? Né? E daí a importância de uma discussão mais ampla da reforma agrária, da valorização da agricultura familiar, porque hoje grande parte dos alimentos que chegam na cidade, 70% ainda é abastecimento de agricultura familiar. Mas a agricultura familiar ela está aí disputando espaço com a monocultura. Exato. E nisso hoje existe uma luta que é o do alimento agroecológico, que é um modelo de plantio diferente do alimento orgânico, porque o alimento orgânico ele pode ser feito também de uma forma monocultural. Ele não necessariamente passa por uma discussão que diz respeito a uma cadeia produtiva de distribuição saudável, econômica e tudo mais. Então, o agroecológico ele já traz todas essas outras discussões que o orgânico não traz. O que é a agroecologia? Então, dentro do plantio agroecológico, se pensa num plantio em que no lugar de você fazer essa limpeza do terreno, em que você planta uma única coisa, você tem um consorciamento de alimentos que produzem uma cadeia produtiva saudável. Então, quando você planta um alimento X ao lado de um alimento Y, esses alimentos eles podem se enriquecer, né? Entendi. Ou ele pode oferecer o nutriente que o outro alimento precisa
E na natureza, o bioma, né, saudável, que é o bioma natural, se você sair e entrar no meio do mato agora, em qualquer lugar, uma mata virgem, o que você vai ver não é o mesmo alimento se repetindo indefinidamente. O que você tem é uma diversidade que é responsável por esse balanceamento ali, né, de desgaste do solo, utilização da água, sim, etc. Eu sempre tenho esse desejo um pouco de aproximar o ato de comer com o de cozinhar. E trazer também a atenção plena ao momento de comer. Assim. Entendi. De certo modo, eu confio muito que a gente tem uma intuição natural porque a gente precisa, né? Um bebê, por exemplo, ele sabe muito mais, ele tem muito mais domínio de quantas vezes ele precisa comer ao dia, em que quantidade. E às vezes a gente está empurrando, né? Ó, tá na hora de comer, filho, você não comeu. Isso em relação a várias coisas, né? A gente tem uma sociedade de controles. E quando você cozinha para você, um pouco você permite se conectar com essa intuição. No ato de escolher qual legume que você vai cozinhar, o como você vai cozinhar, em que quantidade você vai comer. Então, um pouco te chama para essa autopercepção. Assim. Pois é, as receitas são suas? Em geral, sim, né? Eu, como boa coreana, tenho muita dificuldade de repetir receita. Então, eu sempre acabo recriando, mesmo quando eu pego uma receita em algum lugar. Assim, para mim é muito difícil a repetição, né? Você escolhe antes ou você escolhe de acordo com o que você tem na geladeira? De acordo com o que a gente consegue da agricultura familiar, de acordo com o que a gente consegue nessas perambulações urbanas aí, essas coletas nos quintais. Onde que acontecem essas coletas? Pela cidade toda. Mas são o quê? São casas? São o quê? Casas, quintais de casa. Você vê uma frutífera saindo na ali. rua mesmo, né? Isso, você vê uma frutífera saindo de dentro de uma casa ali, você pode ir lá bater campainha. Entendi. Falar, aqui, eu vi que você tem um pé de limão aí, eu posso fazer uma coleta. E isso também traz as pessoas, né, para o processo, o que é muito legal. Isso quem tem uma força muito grande de fazer é o Túlio, né? O Túlio Nobre, que é esse companheiro que faz a bicicletada junto com o Kenny Mendes. Aí sai todo mundo de bicicleta e vai passeando pela cidade e observando essas possibilidades de alimento. Isso. Também pode ser no parque, enfim, pode ser em diversos lugares. E quando você fez essas performances dentro de galerias de arte, o que foi esse projeto? Então, dentro das galerias acontece uma interlocução com o trabalho do artista que está expondo. Então, vou falar do último trabalho que foi bem gostoso de fazer, que eu fiz com a Silver Val, convidadas pela Tatiana Cavinato e pela Juliana Gontijo, lá no BDMG Cultural. Elas tinham a exposição delas em Otrachuma e a gente entra para fazer essa abertura do evento. Sim. Mas aí o que a gente propõe é mais uma instalação e uma experiência com o alimento dialogada com aquilo que está sendo discutido dentro da obra. Nesse trabalho delas, por exemplo, tinha um trabalho de uma linguagem indígena muito forte, mas não uma linguagem indígena que ficava fechada em discutir com alguma aldeia, com algum espaço específico, mas a mata, as míticas indígenas, assim, estavam extremamente presentes numa linguagem reformulada por elas, como artistas. E a gente foi entendendo esse espaço juntos, a gente queria trazer um pouco essa mata para dentro da galeria, mas ao mesmo tempo entendendo que a gente não estava na mata e apontando isso, apontando que a gente não estava na mata. Então, como que isso se traduziu como linguagem? A comida ficava no chão, disposta muito mais no chão, os materiais que a gente usou foi argila, a gente fez uns expositores com argila e cobriu, revestiu com cera de abelha para colocar os alimentos. As comidas que a gente fez, eu fiquei muito pensando em... Olha, essa aqui é a rua dos meus pais. Essa aqui? É. Alacas? Aí tá vendo, nem adianta tentar ordenar, acaba acontecendo.
interagiam com a comida? Assim, não se podia provar, podia comer? Sim, era tudo para ser comido e tudo sem placa. Eu gosto muito de trabalhar. Que era, né? Isso, assim. Eu gosto muito de trabalhar com essa cegueira, assim, né? E é muito legal como que as pessoas se dispõem, sabe? A experimentar, a muito! testar. As pessoas comem umas coisas que você fica chocado. Tem coisas que a gente coloca, às vezes, que não são exatamente boas. Que são muito mais a experiência do que o ser bom, sabe? Sim. E quando você vai para uma linguagem mais artística, assim, na cozinha, existe um pouco esse lugar também, né? Do permitir o extremamente amargo, que não necessariamente é bom, assim, né? Não é só esse compromisso da comida gostosa. Entendi. Não se cozinha tanto mais, se compra muito congelado, se come numa proporção muito grande, e isso tem a ver com o fato de que a fome fisiológica, ela não está sendo sanada, né? Entendi. Tipo assim, se você come 5 hambúrgueres, você vai ficar com a fome do estômago saciada. Você fica empanturrado ali na hora. Isso. Mas o seu corpo continua lá gritando ferro, cálcio. Entendi. Enfim, o corpo está ali demandando um monte de coisa. Tem uma coisa também na Ayurvédica, por exemplo, se fala que o prana, né, do alimento se absorve em grande parte na boca, nesse momento que você está mastigando. Então esse mastigar, esse chegar de uma maneira cuidada e lenta no alimento, ele tem a ver também com como que você vai conectar ele, assim, o quanto você vai conseguir absorver dessa força vital que os alimentos têm. Assim. A gente não pode comer paçoca? Vai, lógico, agora. Eu quero saber o que tem nessa matula. O que tem nessa matula? Então, eu trouxe aqui uma paçoca. Eu lembrava, né, um pouco vagamente, assim, não lembrava como que era ao certo, assim. Mas tinha uma memória de que existia isso no nascimento aí do Move Paçoca. A paçoca, de fato. Primeira vez que alguém pensou nisso, gente. Olha que lindo. Primeira vez que a gente realmente vai comer paçoca dentro do Cusco. Aí eu trouxe uma paçoca, essa aqui é uma paçoca vegana. Ela é com coco tostado. O cheirinho tá uma delícia. Tem também castanha de piqui, para honrar aí o norte de Minas. Delícia! Eu não como a carne seca, mas tá aí o piqui firme. E pus também uma ousadia de farinha de jatobá e coentro. Então, uma coisa bem norte de Minas mesmo. Sim, total, e tá linda. E eu pensei da gente comer com a mão. Vamos! Que eu acho que é a melhor forma. Então, a mãozão. Mãozão, é isso aí. Olha que ótimo. Pode? Pode, deve. Delícia. Tem gosto de piqui? Tem, a castanha. Nossa, que delícia. Você já comeu a castanha pura? Nunca. Pode comer mais? Mais que gosto. Mas tá muito bom. Nanda, muito obrigada por esse passeio, por essa paçoca incrível. Adorei conversar com você. Valeu demais. Tchau, gente. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau. Quer mais? Coma.